A gente está se perguntando, Vanderlei, o que mudou, porque essa proposta de fusão, de união, foi feita coisa de 60 dias atrás. O João Cury provocou isso aqui numa entrevista para a Rádio Municipalista. Diante da dificuldade de se encontrar o nome de um vice, teve todo o episódio do Paulinho, que deixou de apoiar a pré-campanha do Fábio e foi se aliar ao André Spadaro, e toda a dificuldade de se encontrar um nome de vice. O João Cury aqui, sentado aqui do seu lado, disse que ia propor, por que não, uma fusão entre o Fábio Leite e o André Spadaro. E emissários foram escalados na tentativa de fazer com que isso acontecesse. O que mudou de lá para cá? Porque só agora, né, com convenção armada, com tudo já definido, é que se chegou a uma conclusão de que poderiam estar juntos. E isso que acaba magoando muita gente, porque você vê, tinha gente já definida para ocupar tal cargo e que acabou sendo preterida. É isso realmente, a condução desse processo todo que ficou meio complicado, né? Realmente tem algumas coisas de bastidores aí que depois nós podemos comentar. Mas, de fato, foi uma situação surpreendente essa decisão tomada na última sexta-feira. Exatamente. Se é que foi só na sexta-feira que ela tinha sido tomada, né? Agora vamos conversar um pouquinho com o Marcelo Slema, vereador, e era o virtual candidato a vice-prefeito na chapa com o Fábio Leite. Bom, acho importante a gente dar espaço, né, para que as pessoas possam também falar, possam trazer aí a sua fala, ou talvez até o seu desabafo, né? Porque eu imagino, Marcelo, que não foi nada fácil para você essa situação. Estava caminhando como um nome definido aí numa semana como vice-prefeito e depois houve essa reviravolta. A pergunta que eu faço é: quando é que você, Marcelo, ficou realmente sabendo que não iria mais participar desse processo como na condição de candidato, né, de pré-candidato a vice-prefeito? Bom dia, Marcelo Slema, sempre um prazer falar com você. Bom dia, Vanderlei, bom dia, Carlinhos, bom dia, César, bom dia, Cris. Primeiramente, agradeço a oportunidade da gente bater esse papo aí, e também queria agradecer a toda a população que me encaminhou mensagens, me ligou, desde sexta-feira até hoje, estão ligando ainda, né, externando a solidariedade pelo ocorrido, né, e a gente vai bater esse papo até para esclarecimento, porque a gente fez um trabalho muito, muito forte, né, para trazer o Fábio para ser pré-candidato a prefeito, e então a expectativa, se você me permite, eu vou voltar um pouquinho, né, quando o MDB assume, faz um acordo com o PSD para indicar o vice, em nenhum momento foi falado que eu seria o vice, que deixe bem claro isso, né? Então foi caminhando todo esse tempo aí, as conversas e tal, no momento em que o nosso líder João Cury, ele indica 3 nomes para que o PSD escolhesse, né? Todo mundo acompanhou, né, essa condução, que na minha opinião foi a pior condução de todos os tempos na sucessão municipal, mas a gente ainda estava com a expectativa do MDB indicar o candidato a vice, e isso aí, Vanderlei, para que todos tenham noção, nós só fomos confirmados como vice da chapa majoritária agora no final de julho, né? A gente no dia 26 de julho faz uma reunião no PSD, onde todos os pré-candidatos a vereador estavam juntos, e mais o João, o André e eu, né? Onde daí o Fábio anunciou que o vice estaria naquela sala, mas não anunciou quem seria o vice, né? E só foi confirmar a minha pré-candidatura no dia 28, que foi domingo passado, onde eu recebi a informação do nosso querido João Cury dizendo que eu tinha sido escolhido. Então, até então, não havia a certeza, né, que o vice seria do MDB e nem quem seria o vice. Bom, pois bem, começa no dia 28, então nós entendemos no MDB que estava tudo certo, que realmente o PSD aceitou o MDB como vice e que todas as outras tratativas que foram tentadas ao longo do semestre haviam sido abortadas. E aí o MDB vem para a campanha, né,
com a sua equipe. Nós temos um vice-prefeito, que é do MDB, o presidente da Câmara, que é do MDB, e toda a sua equipe para a campanha. E começamos a campanha. Fiz agendas com o Fábio, tirei foto com o Fábio. A campanha, até fiquei sabendo ontem, pediu para minha família gravar um vídeo para ser apresentado ontem. Então estava tudo, e sem eu saber, obviamente, porque seria uma surpresa, e tudo caminhava bem. Quando na sexta-feira à tarde, o Fábio me ligou, pediu para fazer uma agenda dele, e eu fui fazer agenda. No fim essa agenda foi cancelada, e eu fui para a Câmara Municipal para atender uma entidade. Aí o Fábio me ligou e falou: preciso falar com você. Aí subi no partido, daí ele me comunica, né, que houve uma movimentação em São Paulo e que o governador, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, e por intermédio do prefeito, haviam definido que o novo candidato a vice, a pré-candidato a vice, seria o André Spadaro. Na hora eu levei, obviamente, um choque, né, porque a gente estava trabalhando com a hipótese, né, do MDB fazer o vice na chapa majoritária. E naquele momento, Vanderlei, Carlinhos e amigos, não tinha mais o que eu fazer, porque se estava definido, né, qualquer ato meu seria levianidade minha. Porque assim, por que eu ia insurgir contra um pré-candidato a prefeito que eu trabalhei muito para ele, né? Só para lembrar, desde dezembro de 2022, eu, vereador Silva e vereador Palinha, começamos um trabalho junto ao Fábio para torná-lo mais conhecido. Organizamos reuniões, levávamos o nome dele para um monte de lugar em Botucatu, até para ele se motivar a ser pré-candidato a prefeito. Então, naquele momento, foram segundos assim de choque, né? Porque como que tudo aquilo, né? E foi muito trabalhado, muito discutido, não por mim, mas até pelo MDB, né? Que seria teria oportunidade de indicar o vice, naquele momento estava sendo desfeito. Obviamente que eu não tenho perfil, não tenho os meus princípios, jamais me permitiriam que eu saísse gritando, xingando, brigando, nada. Mas sim, eu estou muito chateado, está sendo muito difícil, até porque meu nome foi vinculado como pré-candidato a vice. Né? Então, até domingo passado eu não era, até 28 de julho eu não era. Então a gente trabalhava sim com a hipótese de um de nós três serem o indicado, ou eu, a Érica ou o Kula. Porque esse foi a fala que foi nos dita dia 26 de julho, na sexta-feira, feriado. Então a gente falou, bom, o vice é do MDB. Aí, de repente, o vice não é mais do MDB. Então, o que eu acho, o meu sentimento? Se não havia a certeza que o vice seria do MDB, eu não deveria ter sido anunciado. Né? Deveria ter deixado a decisão para sábado agora, ou até para ontem, que o prazo final das convenções é hoje. Né? Então, não deveria ter anunciado o meu nome, porque deixou, na verdade, uma incógnita grande na cidade, né? E aí tudo bem, o governador pode ter entrado, em que pese o PSD não ser partido do governador, e essa tentativa de junção já tinha sido feita pelo próprio João Cury no passado, mas foi negado a ele, negado ao prefeito Pardini qualquer possibilidade do pré-candidato André Spadaro desistir. Então nós trabalhamos com isso. E de verdade eu fui pego de surpresa, mas naquele momento não havia mais nada a ser feito. Marcelo, bom dia. Eu entendo perfeitamente a chateação se as coisas aconteceram desta maneira, né, e acredito que tenha acontecido, porque você é uma pessoa que tem eu sei da sua índole, né, do seu caráter, e é claro que eu acho também que se havia ainda um trabalho sendo feito na tentativa de unir o Fábio com o André Spadaro, como você disse, então, que não se anunciasse, né, o seu nome como pré-candidato a vice-prefeito. E como que fica a situação do MDB diante disso? Porque havia um acordo, né, de que o MDB ofereceria o nome do vice, reforçando essa união entre o ex-prefeito João Cury e o atual prefeito Mário Pardini, a união desses dois grupos. Como que foi a aceitação por parte do partido da retirada do seu nome? Marcelo, bom dia. Bom dia, Carlinhos. É um prazer falar com você. O Carlinhos, o MDB,
quando entra no pleito, né, começa a participar desse processo, né, que nós estamos vivendo aí, ele teve um determinado momento onde nós tivemos uma reunião do MDB, onde o prefeito João Cury nos disse o seguinte, chamou a mim, a Érica e o Kula. Olha, por bem da cidade, eu vou tentar uma costura com o pré-candidato André Spadaro para que ele abra a mão da campanha e venha ser o vice do Fábio Leite. Vocês concordam? Na hora nós concordamos. Na hora. Porque a gente também pensa no bem da cidade, a gente também pensa que os grupos estavam divididos, nunca nós deixamos de pensar isso. E nunca nós somos empecilho para que esse acordo ocorresse. Pelo contrário, o João trabalhou e trabalhou muito para que isso ocorresse. Infelizmente, não houve aceitação pelo pré-candidato André em vir para compor a chapa com o Fábio. A partir daquele momento, e naturalmente, nós retornamos à situação anterior. Então, o MDB, né, o acordo que foi feito em São Paulo pelo João, com o prefeito Pardini e outras forças lá, era que o MDB indicasse o vice. Então, a gente retorna a um estágio anterior e voltamos para o jogo. Né, os 3 pré-candidatos, na verdade, pretendentes a pré-candidato, né, eu, o vereador Kula e a Érica Cardoso. Então, a gente volta para o jogo, cada um se mobilizando, cada um buscando seus grupos, as suas forças políticas, num jogo limpo, num jogo honesto, né, sem rasteira nenhuma entre os membros do MDB. Quando caminha para mês de julho, várias vezes, tanto eu quanto os outros 2, começavam a ligar para o João. João, está demorando muito a definição, alguma coisa deve estar emperrando isso. Não, eu estou pedindo lá para definir logo, até para a gente ver o caminho que nós vamos seguir, né, porque existem outros caminhos, né, existiam outros caminhos. Se você não gosta de mim, por que eu vou caminhar com você? Não teria, né? Daí foi negociação, conversa, até que no dia 26 de julho a gente recebe a informação, não, o vice é do MDB e está nessa sala aqui. Então, para nós, né, palavra dada é palavra que vai ser cumprida. Então, a gente estava lá na expectativa. Obviamente, eu não culpo o pré-candidato Fábio pelo ocorrido na sexta, até porque também ele recebeu a notícia pronta, né? Foi feito um acordo através de governador e presidente nacional de partido, e para o bem da cidade e tal, você aceita o Spadaro, ele não tinha muito como negar, como é que ele negaria o candidato Spadaro? Só que daí, se havia ainda essa possibilidade de se continuar a negociação, o MDB entende, né, eu acho que é isso, que eu também não conversei, nós não tivemos reunião depois, realmente foi um fim de semana difícil, né, para todos nós, mas o MDB também, ele deve fazer uma reunião, né, para a gente traçar os caminhos, mas reafirma que o nosso compromisso sempre foi com o Fábio e vai continuar, né, até porque, como eu disse para vocês, eu fui uma das pessoas, junto com o vereador Silvio, o vereador Palim e outros vereadores na Câmara, o próprio vereador Kula, começaram um trabalho lá em 2022, e eu não seria leviano de chegar agora e falar, o Fábio é mais preparado, o Fábio é o que tem mais competência, é ele que vai continuar esse trabalho, isso eu não tenho dúvida, eu não misturo as coisas. Agora, outra coisa é a condução do processo. Foi muito infeliz essa expectativa criada. Envolveu pessoas, envolveu famílias, envolveu trabalho, envolveu grupos da cidade que tinham essa expectativa criada desde o domingo passado. Mas o MDB vai continuar, vai apoiar nessa eleição, vai continuar de braços dados, né, para nós fazermos a majoritária e maior número de vereadores possíveis no MDB também, porque a gente está reconstruindo o partido em Botucatu, e vamos seguir em frente, né? Eu acho que Botucatu, aí sim eu venho com o discurso que a cidade, ela deve continuar no seu trilho de desenvolvimento, não se questiona a gestão do prefeito Pardini, foi a melhor gestão de Botucatu, isso ninguém pode alegar que não, mas a condução da sucessão, infelizmente, acabou acarretando nisso. Muito bem, bom dia, Marcelo Sleman, prazer em falar contigo nesta manhã, Marcelo. E como que você vê o cenário daqui para frente? Lógico que o convívio humano, ele não é fácil em qualquer esfera, né? Familiar, amigos, tudo mais, trabalho, é sempre desafiante. Na política tem às vezes um cenário mais complicado ainda. Como que fica esse cenário na questão de confiança, na questão de grupo, na questão de trabalhar daqui para frente?
Como que você vê isso? O que será possível fazer para que você tenha uma união e que volte uma confiança? Porque você tinha um vaso, quebrou o vaso, você foi juntar um pedacinho de um lado, quebrou do outro, você foi quebrar do outro, juntou, quebrou do outro lado também. Como que a gente faz agora para reorganizar isso? Qual que vai ser a sua participação, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Cris. Prazer falar com você também. Eu entendo assim, vamos entrar na campanha, né, dia 16. Eu acredito que a chapa do Fábio e o Spadaro ganha a eleição, né, foram juntadas muitas forças. Mas quando você junta muitas forças do mesmo lado, você pode ter, se você não for hábil em lidar com isso, você pode ter oposição dentro do próprio governo. Isso a gente vê na Câmara às vezes, né? Então, vai caber ao futuro prefeito, né, que espero que seja o Fábio, a ter habilidade para lidar com esse processo. Até porque 9 partidos, 10, se eu não me engano, do mesmo lado, né, vão disputar espaço. E caberá a ele ter inteligência. Eu mandei mensagem para ele desejando toda a sorte, né, e se ele eleito, que Deus ilumine para saber acomodar, né, porque são 10 partidos que vão disputar espaço. E a cidade não pode ser esquecida. Na verdade, os projetos da cidade estão acima de projetos políticos, né? Então ele vai ter que ter muita habilidade. Os vereadores que serão eleitos terão também que ter esse entendimento, né? Praticamente, acredito numa Câmara 9 ou 10-1 ou 11-0, né? Todos a favor vai depender muito dos trabalhos dos pré-candidatos a vereador, mas vai ter que ter muita habilidade. É um novo momento, é uma nova força na prefeitura, mas eu acredito que o Fábio, pelo perfil dele, conheço muito bem o Fábio, ele deve ouvir também pessoas, né? E se eu conheço ele um pouco, ele vai ouvir bastante, né? E ele vai fazer um início de governo e depois ele coloca a marca dele e vai tocando a cidade, que a cidade precisa continuar nesse trilho de desenvolvimento e de progresso aí que a gente está vendo. Mas eu acho que vai ter que ter habilidade e de saber conduzir essas forças políticas aí que estarão praticamente todas do mesmo lado. Marcelo, e o seu futuro político? Olha, Vanderlei, hoje eu retorno à Justiça Federal, né? Porque a minha licença de desincompatibilização de atividade política por desincompatibilização terminou ontem, né, com a convenção, não tenho mais possibilidade de ser candidato. E, então, até o final do ano, eu cumpro meu mandato de vereador e vou continuar apoiando o MDB para que eleja o maior número de vereadores. Então, esse é meu objetivo até o final do ano. A partir do ano que vem, aí a gente vai sentar junto com o João, traçar novas metas. Eu espero e torço muito para que o João se torne deputado federal em janeiro, né, para a gente traçar algumas metas e objetivos, tanto para cumprimento do mandato dele, quanto para a nossa cidade. Então eu pretendo ajudar, né, não com cargo político, mas atuando nesse bastidor, né, da campanha desses pré-candidatos, e depois, ano que vem, colaborando na execução do mandato do prefeito. E se o Fábio precisar de alguma coisa, de uma conversa, tal, eu também já falei para ele que eu vou estar disponível, mas fora de cargo político. Isso quer dizer que você não é candidato a vereador? Não sou candidato a vereador, até porque eu frustraria o sonho de um homem, né, porque é pela distribuição, e não queria que acontecesse com ele o que aconteceu comigo. Então, para eu ser candidato, eu teria que tirar alguém do MDB. E eu não faria isso jamais com qualquer ser humano, até porque eu tenho muita empatia, eu tenho respeito e solidariedade pelas pessoas. Então, trato é trato, palavra é palavra. Esses 11 candidatos, 10, se não me engano, são 7 candidatos homens do MDB, não poderiam, 8 candidatos homens, eles não poderiam sofrer, né, na verdade, com uma ação que eu sofri. Então, eu jamais faria isso. Você teve já experiência, Marcelo, de conduzir no passado a formulação de um plano de governo do Pardini. E se você for chamado para essa missão agora com o Fábio, você vai estar colaborando? Olha, Carlinhos, a gente tinha começado esse trabalho já, né? Já tinha começado. Quem está conduzindo é o Daniel Lopes e o Rafael Visotto,
eles estão elaborando, estão conversando, estão escutando muitas pessoas aí, eu estava meio que colaborando com eles, né? Agora, com o meu retorno para a Justiça, que eu trabalho todos os dias, né, 8 horas por dia, e com a Câmara Municipal, acho muito difícil eu entrar na campanha, né? Então, eu já conversei com eles vão continuar esse trabalho que está sendo muito bem desenvolvido, né? Um trabalho que realmente está pegando pontos que quando você está na máquina, você não, às vezes fica até cego, não enxerga, e as pessoas estão chegando, passando situações para nós, né, que é normal em qualquer governo, né? No governo não consegue atender tudo, né? Então eles estão conseguindo captar, estão transformando isso num documento bem interessante, né? Então o trabalho já está sendo efetuado, e dentro desse novo momento da minha vida, eu acho muito difícil eu estar na campanha. Tá certo. O Marcelo, só te fazer uma pergunta. Quando o governador veio aqui na quarta-feira, você não desconfiou de nada? Você não achou que era... O governador do nada apareceu aqui, você não fez um link, não fez uma ligação com isso, não? É difícil? Sim. Eu comecei a imaginar, até pela reação do próprio governador nas fotos, né? E aí à noite estive numa agenda com o Fábio, e algumas pessoas começaram a falar para ele: Fábio, existe alguma possibilidade do Espadário ser seu vice? Ele falou: nenhuma. E aí, o próprio jornal Acontece, se eu não me engano, ele divulga essa mesma frase do Fábio, né? Dizendo que não havia, que na verdade a reunião com o governador foi para conversar com ele, se apresentar como candidato do prefeito Pardini, mas eu senti sim, né? Até nessa conversa à noite da quarta-feira, nessa visita que a gente estava, depois que ele falou com essas pessoas, eu até perguntei: mas não tem chance mesmo? Ele falou: nenhuma. Aí eu tenho alguns amigos do outro lado, que estavam do outro lado, liguei para eles falaram: não, mínima possibilidade, sexta-feira vai definir o vice, né? Mas eu creio, Vanderlei, o seguinte, eu tinha outro sentimento que foi confirmado agora. Em nenhum momento, o PSD, através do prefeito Pardini, ele tinha batido o martelo no vice do MDB, né? Eu sentia isso, em que pese o Fábio ter conversado com a gente, eu sentia que ainda existia uma possibilidade da gente não ser o vice. E eu externei isso ao prefeito João Cury e ao André. Eles falavam: não, mas já está acertado, está palavrado. Mas eu, por várias vezes, eu externava, né? Até porque, não para mim, porque eu também não sabia que ia ser o vice, mas para os que estavam pleiteando o seu vice e pelo próprio partido. Mas eu tinha um sentimento que realmente, né, não estava 100%, né, e o prefeito até várias vezes falou na municipalista mesmo: não, a gente vai definir o vice lá no final. E isso foi cumprido, né? De uma forma ou de outra, se for numa oração, que uma música tocou o coração, procurou o Espadário, e o governador veio, ficou preocupado com o cenário, o meio a gente não sabia qual seria, mas aconteceu, né? E então a gente queria, a gente previa isso, né? Eu falava muito para o André e para o João Cury que eu tinha esse sentimento, né? Que não era assim: será que é mesmo o MDB o vice, né? E daí outra justificativa que eu vi nas redes, né? Assim: mas vocês mesmos tentaram um acordo com... Sim, nós tentamos, e a porta foi fechada, não tem acordo com o Espadário ser o vice do Fábio. Então a gente partiu para o nosso caminho, né? Como é natural. Mas eu nunca senti 100% de firmeza: não, vai ser o vice do MDB. Porque quando você vai casar, você escolhe a sua noiva, se você tem alguma dúvida, você não vai no dia do casamento, né? Ou próximo dele você desiste. Então isso foi o que aconteceu, a noiva não estava escolhida de verdade, né? E isso foi feito, né, na sexta-feira, 2 dias antes da convenção. Tá certo, agradecer ao Marcelo Sleiman, que falou conosco, muitíssimo obrigado pela atenção, né? E a municipalista, dessa forma, acompanhou desde a última sexta-feira. Nós estivemos aqui entrevistando um, entrevistando outro, entrevistamos João Cury, estivemos lá também na convenção, e entendemos que também deveríamos ouvir aí o Marcelo Sleiman, como deveríamos ouvir outras pessoas, né? Olha, Marcelo, muito obrigado, e a gente... acho que é um nome, realmente, o seu perfil sempre foi um perfil de uma pessoa técnica, né, que poderia realmente fazer muita coisa boa
na gestão política. Mas a política é isso que a gente está vendo aí. Ela muda de uma hora para outra e muitas vezes acaba chateando muita gente em nome e em prol, como foi dito aí pelos agentes públicos, em prol no projeto para a cidade, né? Vamos aguardar aí, o tempo é o senhor da razão. Olha, Marcelo, agradeço você pela participação, sempre à disposição, um ótimo dia e vamos acompanhar tudo isso com muita atenção, viu? Vanderlei, eu agradeço a oportunidade, né? Para que não fique dúvida, reafirmo, né, o meu apoio ao pré-candidato Fábio, né? Isso não teria como ser diferente, né? Ele para mim, ele é o mais preparado, sim, né? Desejo uma ótima campanha para ele. Vou colaborar na campanha dos pré-candidatos do MDB a vereador, né? E agradecer a toda a cidade, né, que solidarizou comigo, mandou mensagem novamente, mas a vida continua, a vida está aí fora, vamos lá, vamos fazer o melhor possível em cada um na sua área, né, porque é assim que a gente vai deixar algum legado para o mundo, né? Então agradeço a todos a oportunidade e muito obrigado.